Quem pode pintar no Corinthians, sabe quem é? Eu não sei se aonde tem fumaça não tem fogo. Será que não? E aí, Fiel, vocês querem o Malcolm de volta pro Timão? Boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje bora reagir a essas novidades do Timão sobre o mercado da bola. Parece que tem coisa boa vindo aí. O atacante Malcolm está sendo bem ventilado nos bastidores, inclusive até com patrocínio Master levantando a possibilidade. No final, acompanhem aí e me digam no final o que vocês estão achando de tudo isso. O Corinthians voltou a treinar essa semana, né? Tá treinando e tal, treino bom e tal, só que não tá podendo contar com o seu atacante, né? Yuri Alberto tá em transição ainda, né? O fisioterapeuta, os médicos do Corinthians falam que ele tá com 30% a 40%, ainda não está bem, né? Totalmente. E não há uma previsão pra volta dele, né? Isso que é mais impressionante. E todo mundo falava assim que ele já tava na boca ali, né, pra voltar e tudo, mas não é verdade. É que em questão de DM, ele recuperou rápido, né? Agora ele tá nessa parte de transição, até porque… né? Tem a questão física e aquele cuidado que ele não vai poder tomar uma pancada, né? Correr o risco de treinar junto com os caras, por exemplo, tomar uma pancada ali no mesmo lugar, onde ele tá recuperando já aquela fratura. Então ele tá na famosa transição mesmo ali de DM até ir pro campo. Mas assim… Pelo que a gente tá acompanhando aí nas notícias, nos bastidores, Motinhas, ele já tá bem, né? Já tá recuperado. Agora é mais aquela questão do cuidado pro retorno mesmo. Então, ele não tá treinando com a equipe, né? Fazendo os treinamentos ali com o time que o Dorival tá preparando pra essa volta aí diante do Bragantino, domingo na Neoquímica Arena. Mas eu acho que em breve já teremos o Yuri disponível aí, cerca de 2 semanas de repente. Boa. Vamos falar assim que tá tendo os bastidores aí, que o Corinthians tirou o lateral, né, o Diego Palácio, dos treinamentos, né? Sim. Porque dizem que tá forte a negociação com o Austin FC, né? Que ele pode realmente ir pros Estados Unidos, viu, mano? Tomara, né, Motinha? Eu sou membro aí do departamento de futebol, coloco um segurança na porta da casa dele, envolto ali num plástico bolha para que ele não possa escorregar, bater a bunda no chão e se machucar também. E não perder a possibilidade de vendê-lo. Porque vender praticamente não vai. O Corinthians ele vai negociar, vai pagar acho que parte dos salários também. Dizem bônus, que o time americano ia pagar tudo. Não, o salário mas paga o Corinthians, né, mano? O que vai pagar é o direito de imagem, parece, né? O Corinthians vai continuar pagando. Então, não, o salário quem paga acho que vai ser o time americano. Porque e o Corinthians pagaria acho que o direito de imagem, que é o que tá vinculado ao Corinthians. Mas, de verdade, Mota, qualquer economia que façam com o Palácios, pro Corinthians é bom. Infelizmente esse cara era muito promissor quando chegou aí, tinha uma expectativa muito grande em cima dele, mas depois daquele jogo que ele fez lá, que ele se lesionou, aí depois houve todo aquele problema lá também da cirurgia que ele fez também, puseram o cara pra correr, aí praticamente recém-operado, ferrou a cirurgia de novo. Então, Motinha, é um cara que no Corinthians também não deu certo, como muitos outros que aí estão dentro do elenco também. Então torcer pra que ele seja negociado aí e que ele possa seguir a carreira dele em paz e deixar o Corinthians em paz também. Boa. Ô, Lele, você que tem informação de sites e tal, tem os amigos e tal, você não tá sabendo dessa história do Malcolm? É verdade? O Al Hilal, vamos lá. pra quem não sabe, ele tá rescindindo com o Al Hilal, né? Quem viu ele jogando aí e tal, que parecia que ele tava muito bem lá, Na verdade, ele tá bem lá, né? Mas ele tá rescindindo com Não, ele, é que a né? questão é que assim, depois da eliminação… Dizem que ele pode parar no Corinthians, porque ele deu uma declaração, né, que ele gostaria de encerrar a carreira dele no Corinthians. E como ele já tá ali naquela, né? Gente, mas vamos lá. Primeiro, né? Entre encerrar a carreira no Corinthians e vir agora pro Corinthians, tem um enorme espaço de tempo aí, porque o Malcolm ainda tem 28 anos. E lá no Al Hilal, o salário mensal dele chega a 10 milhões de reais por mês. É Quanto? 9 e pouquinho. Meu Deus do céu. Quase 10 por mês. E ele ainda tem mercado lá, inclusive na Arábia Saudita, para receber um valor semelhante a esse, porque é jovem ainda e foi muito bem lá, né, nas últimas ligas. Então ele tem espaço lá ainda. E é muito difícil ele voltar para qualquer clube do Brasil que seja hoje. Não só o Corinthians, até o Flamengo falavam que tinha interesse nele também. Então, assim, eu acho praticamente impossível um retorno do Malcolm agora pro cenário brasileiro. Até falei com um amigo meu que é parente dele sobre isso e, assim, esquece. Imagina, 10 milhões. Aí, ele tá bem no Al Hilal, não é que o Al Hilal quis rescindir porque ele
tá indo mal lá. Não, ele tava bem. Tanto que no jogo contra o Manchester City, um dos gols ali no contra-ataque foi dele e tal. Só que ele teve uma discussão com torcedores do Al Hilal depois da eliminação ali pro Fluminense no Mundial. Isso não pegou bem lá. E os caras lá são muito chatos com isso, assim, com a relação torcida-torcedor, os shakes lá no cara? Foi inclusive no atacante que o Al Hilal contratou pro jogo contra o Fluminense. E foi um torcedor do Al Hilal que tinha dado chicotada nele. E aí, então, tem essa possibilidade de ele rescindir. Mas parece que até o Al Nassr, que é o time lá do Cristiano Ronaldo, tem interesse em contratar ele se de fato ele rescindir com o Al Hilal. Então, mano, praticamente assim, né, já pra gente deixar bem claro aqui pro torcedor não ficar se iludindo, é praticamente impossível um retorno do Malcom com seus 28 anos agora aqui pro Brasil. Mas, ô Lele, apesar de concordar e muito com o que você falou, mas o que deixou o torcedor realmente aí, talvez aí um pouco mais esperançoso, foi o perfil do patrocínio master do Corinthians ter postado essa matéria, inclusive com as aspas dele. Inclusive dentro da matéria que eles colocam assim, ó, mais um filho do terrão que sonha em voltar pra casa. E aí, Fiel, vocês querem o Malcom de volta pro Timão? Então, é esse o X da questão. Falar, o Malcom pode voltar pro Corinthians é uma coisa. O patrocinador do Corinthians postar isso daí, e pra quem não lembra, o patrocinador do Corinthians é o mesmo que viabilizou a vinda do Depay. Porque tava em contrato que eles queriam um jogador midiático, um jogador que pudesse entregar mais mídia ainda dentro do Corinthians, enfim. E eles destinaram dentro do salário do Depay 57 milhões, o que passasse disso era o Corinthians que ia ter que arcar. Então nesse ponto aí, numa dessa, Lelê, Depay indo embora, porque não é uma certeza do Depay ainda permanecer. A janela vai abrir agora em breve novamente, e possivelmente deve vir alguma proposta aí pro Memphis, que pode ser da Turquia, já que os próprios jornais de lá já declararam isso. E numa dessa aí poderia haver uma substituição. Eu não sei se para o patrocinador, Lelê, seria tão interessante, porque em nível mundial o Depay é muito mais conhecido que o Malcom. Mas para os caras meterem essa daqui, eu não sei se aonde tem fumaça não tem fogo. Será que não? Ele vai aproveitar de momentos como esse, inclusive para fazer esse elo, né? Essa jogada ali com os torcedores. Como teve, inclusive, na época do Pogba também, né? Quando se falavam a Esportes da Sorte, inclusive, também se prontificou a pagar, a ajudar ali o Corinthians a pagar o Pogba. Inclusive, teve uma informação ali de dentro que já estariam até renovando o contrato. Eu até me iludi por conta disso, viu? Porque veio informações de lá de que a Esportes da Sorte também ia… que a patrocinadora ia, né, ajudar nisso tudo. Enfim, acabou não dando certo. Por quê? Porque mesmo que a patrocinadora ela se disponibilize em ajudar, em fazer esse pagamento e tal… A questão é que tem um cara do outro lado, que vai ter um mercado lá fora e ele vai ter que escolher. E claro que ele com 28 anos vai escolher onde possa pagar mais. Então, como tem esse mercado na Arábia Saudita ainda pra ele, eu acho muito difícil que mesmo com a ajuda da patrocinadora a gente chegue nesses 10 milhões por mês, né? Pro cenário brasileiro, gente, isso loucura, é impossível, né? É loucura. Então, já basta os 4 mil que paga. Eu acho que ainda vai demorar um tempinho aí pro Malcom realizar, como ele diz, esse sonho, né, de voltar a vestir a camisa do Timão. Eu concordo com você, justamente pela idade. É diferente um pouco da situação do William, que quando abriu mão daquela proposta do Arsenal, que ele tinha ainda um contrato vigente, ele abriu mão praticamente de 8 milhões de euros aí para voltar pro Brasil. Loucura. Aquela oportunidade. É um cara que já tinha uma certa idade, mas se a gente falar em certa idade, depois que ele saiu do Corinthians, ele voltou pra lá e continua jogando lá e falou que não quer voltar pro Brasil nunca mais. Vai continuar jogando na Europa. Eu vi uma declaração dele, acho que foi na Record. Acho que foi na Record, pro Kleber Machado, tava fazendo uma matéria com ele lá. Ele falou que ele pretende ainda continuar jogando pelo menos mais 2 anos. Ou seja, o Malcom já deve ter ganhado bastante dinheiro lá. E é claro, a gente falar de um salário de 10 milhões aqui pro nosso cenário brasileiro é inviável. Mas se numa dessa o cara tá de saco cheio, ou acha que dentro aqui do Brasil ele pode ter uma nova possibilidade, inclusive de voltar pra seleção brasileira, ou algo do tipo, pode ser também, não tô dizendo que é real, tá, gente? Tô colocando numa suposição. Pode ser que dentro da cabeça dele ele fala, acho que é o momento de eu voltar e jogar pelo menos mais 1 ou 2 anos no Brasil, depois pintar uma outra proposta, eu volto para outro cenário, lógico, talvez um pouco mais forte, que pague um pouco melhor. Mas não sei, cara. Eu acho que o patrocinador, quando ele realmente pergunta um negócio desse, e ainda mais sabendo que eles já investiram na contratação do Depay, e sabendo também, Motinha, que pode acontecer a saída do Depay, eu não sei não se não pode ter fogo nessa fumaça aí também. Mas, mano, vamos aguardar. Por que eu tô extremamente cautelosa com isso? Porque na época do Pogba foi exatamente igual.
Tanto que eu era totalmente cética, né, da questão Pogba no Corinthians. Só que aí chegou um momento que começou a vir informação. Veio informação que a própria patrocinadora já tinha feito um contrato pra ajudar no pagamento. E aí, pra piorar tudo, todo mundo que me falava, né, que vinha essas informações de bastidores de tá quase, acho que vai dar, hein, não sei o quê. Eu nunca nem dei bola porque achei que era quase impossível. Aí o que aconteceu? O próprio cara que cuida do marketing do perfil do Corinthians me posta um negocinho lá, como se tivesse relação. Porque lembra que era Natal? Ele postou na árvore de Natal um negócio da França, dando indícios, né? Não sei o quê. Né? Aí eu falei, putz, então… Aí eu me iludi. Falei, então tudo que estão falando pode ser verdade mesmo. E aí a gente depois se ferra. A gente se ilude e se ferra, né? Então agora, eu já aprendi. Já tô totalmente cautelosa com tudo. E pelo que a gente vê, como eu falei aí com o familiar do Malcolm também, acho que é bem difícil esse retorno dele pro Brasil nesse momento. Quem pode pintar no Corinthians, sabe quem é? Victor Sá, do Krasnodar, né? Que atacante tá no… Victor Sá, que era do Botafogo? É. Porra, mas acabou de ir, porra. Então, mas acabou ele foi oferecido ao Corinthians, viu? Como você acabou de ir, acabou de chegar? Não sei por quê, vai ver, não se deu bem. Acabou de ir, cara. Então esses caras, eles acham que é a casa da Maria Joana, vai e volta a hora que quer. Não, mas tá falando que ele tá em fim de contrato. Como fim de contrato? O cara acabou de ir, eu tava no Botafogo ano passado. Corinthians aqui, ó. Ou tô errado? Oferecido ao Corinthians, o jogador está em fim de contrato e atua em uma posição que o Dorival Júnior vê como prioridade no elenco. Tudo bem, é bom jogador, muito bom, aliás. Mas ele acabou de sair. Mais de um ano, viu, Domênico? Não é. Esse é ano passado. Esse é ano passado, Ano Domênico. passado? Ano passado. Ano passado quando? Então, acho que foi… Foi ano passado. Meio do ano? Acho que foi ano passado. Agora, não sei se foi no começo ou no meio. É que eu penso, o tempo passa tão rápido, né? Não é possível, cara. Coisa, cara. Então, e aí a diretoria tá avaliando aí se dará andamento aí às tratativas, viu, Lelê? Olha, sinceramente, sobre o Victor Sá, não ouvi nada ainda, não sei, não né? Não temos o gol. Não sei. Ele foi anunciado lá, Lelê, perdão, só acrescentar aqui. Ele foi anunciado lá, Domênico, no dia 28 de março de 2022. Meu. E o contrato ia até 2025 agora. 2 anos. Nossa! Quase 3. Não, né? Peraí, eu tô confundindo, hein? Eu tô confundindo. Não, é que é o seguinte, ó. Esse é outro, hein? Ele foi anunciado, mas acho que ele ficou um tempo no Botafogo ainda, né? É o atacante, né? O Victor Sá, né? Que ele ficou até 24. Mas Ele ficou até 24, é só isso? não sei até quando que ficou, né? Isso. Então é isso. Aí, de repente, pode pintar, a diretoria tá analisando aí se de repente seria uma boa, né? De repente, tem que saber quanto quer ganhar, né, também, né? Eu não duvido, porque assim, é claro que o Corinthians precisa de reforços aí, principalmente no setor do ataque, né? Eu acho que é óbvio que o Dorival tá fazendo pedidos também, aproveitando agora a abertura da janela. Já teve a questão, né, de tentarem a contratação do Biel por empréstimo, acabou não dando certo. Se falou muito do Carlos Vinícius também, que estava no Fulham. Não sei se já encerraram negociações ou interesses pelo jogador, mas acho que tá nítido aí que o Dorival tá pedindo reforços, né, para esse setor. E agora, Motinha, é analisar o mercado, é ver o que dá para fazer, né, com esses valores que foram… Oportunidade de mercado, né? Não só a oportunidade, mas a questão dos valores que foram liberados na folha salarial do Corinthians também, né? Porque teve a saída do Giovani, teve a saída do Coronado, teve o Alex Santana, que foi pro Grêmio também. Então tem que juntar isso aí e ver se você consegue investir. Ele saiu, viu, Lelê? Desculpa, eu vi aqui, em fevereiro. 22 de fevereiro do ano passado. Deu um ano e pouquinho, né? Mas, porra, um ano e pouquinho o cara quer voltar? Mas tem muitos caras que não se adaptam lá. Porra, mano. Somente na Rússia. Mas a grana quando vem, ele quer, né? Eu tava vendo um jogador… Não sei a grana quando chega alta, o cara quer ir embora pela grana, né? Eu tava vendo um jogador no podcast falando, assim? que tava jogando na Rússia, ele falou assim que teve um dia que ele falou… Ele pediu, eles tinham liberdade de pedir, eles têm liberdade de pedir para não jogar. Porque no inverno é tão frio lá, que é menos 20. Imagina. E ele falou assim que ele saiu pra treinar, naquele dia que eles fazem um aquecimento antes de ir pro jogo… E só de ir no campo, o dedo dele congelou, que a mão dele ficou dura, assim. E mas quando eles vão pra lá, eles… Quando é inverno, lá eles têm que tirar a neve do campo, meu amigo. Fica tudo branco ali. Ele precisa se informar, né? E aí mas chega bufunfa, quer ir. O menino do São Paulo foi pra lá. Agora, vai chegar lá, é um estilo de vida completamente diferente do nosso. Totalmente. Motinha, só pra fechar o noticiário do Corinthians aí, né, mano? Lembrando que o Corinthians volta a campo agora, depois da paralisação pra data FIFA, no domingo, 19 horas, na Neoquímica Arena. E já
com a implementação do reconhecimento facial, né? Esse domingo? Esse domingo agora, às 19 horas. Foi liberado o total da carga. Foi liberado, porque fizeram testes agora com torcedores que se prontificaram a ir até lá para testar tudo certinho. Estádio Só vazio, que assim, hein? gente, quem vai pro estádio, né? Quem já comprou aí, vai comprar ingresso. Já se prontifica se tá tudo certinho, já faz o cadastro, melhor qualidade possível na foto ali na hora de cadastrar, né? Chega cedo, né? O seu retrato. Sistema, né? Pra não ter problema lá, porque assim, as primeiras vezes sempre vai ter alguma coisinha ou outra, então pra não dar tanto tumulto, né? Vamos tentar ajudar aí essa questão Muita da torcida fora do implementação. estádio, hein? Vai chegar, da tem que chegar muito biometria. cedo. pra Dentro fazer do estádio isso. vazio, O do hein? São Paulo foi complicado. O estádio São do Paulo tem Corinthians que- nunca estará vazio, RG. Ah, com a implementação do... Vai ter o sei dobro não. da Vila, mesmo com a sei implementação. não, hein? Lógico que vai. Olha. Sempre tem um Nada, corintiano o RG tá pra querendo ir. ser irônico. Olha. O RG tá querendo ser irônico, Lelê, porque Eu ele tá falando que sei. os caras vão ser presos. Eu? Agora em São Paulo, RG, não adianta você só estar no estádio. Agora a cidade tá sendo monitorada em vários pontos. Aí tem o Smart Sampa. Na frente então, da o vagabundo rádio aqui tem. muitas vezes aí tá andando aí, o cara tá sendo monitorado, ele nem sabe. Mas esse negócio de ficar... Eu sou contra, cara. De verdade, volto a falar aqui. Eu sou contra você prender um cara que tá indo pra uma missa ou que tá indo pro estádio. pronto. É igual nos Estados Unidos, ô Motinha. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, Que é tem isso, uma lei que mano? proíbe você deportar o imigrante se ele estiver na escola, numa missa... E tem mais um negócio aí, mas aí você não pode pegar nesses lugares aí. Imagina O Trump eles tava entram na querendo escola, derrubar mano, isso. agora já acabou. Gente, eu acho que se o cara é procurado, Porra, você tem que ser pegar ele em qualquer que se lugar. dane. Independente se for Ah, mas igreja, vai se for prender os estádio. cara- Dane-se. Você acha que eu vou ter pensão pena de cara que não tá alimentícia, pagando jogo, pensão? Ah, sai fora. eu Tem vou, dinheiro mano. pra ir no jogo e não paga pensão pro filho. Ah, me exatamente. poupe, né? Muito Pelo bem. amor de de Deus. Mas é que tá. ingresso. Mas às vezes Vá. a pensão, às vezes a pensão custa 3 conto, o ingresso custa 50. Não tem como a gente acreditar no investimento desse nível pelo Malcom hoje em dia, fiel. Vamos ser sinceros, apesar do nosso Master ser uma grande parceira ajudando o Timão em momentos muito delicados como esse, temos que reconhecer que 10 milhões por mês é completamente fora do comum para qualquer clube sul-americano e até mesmo europeu. E duvido muito que ele esteja à disposição de abrir mão de uma quantia tão grande como essa para voltar às suas origens. Pode ter certeza que a Fiel vai fazer uma recepção gigantesca se vier, mas é muito difícil que isso aconteça. Agora, sobre o Victor Sá, é uma novidade realmente interessante. Ele foi oferecido ao Timão, porém ainda sem propósito nenhum. Reforço, mas tenho que reconhecer que seria um baita reforço para o Timão, ainda mais hoje que o Corinthians precisa de um atacante pelo lado direito e o Victor Sá se mostrou um grande jogador enquanto estava no Botafogo.